Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, Senhor, fala conosco. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nos faz escolher estar no Espírito, Senhor, para receber a Tua vida, receber a Tua palavra. Senhor Jesus, muito obrigado por essa reunião, obrigado pelos irmãos, obrigado pela vida da igreja, obrigado pelo Teu falar. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Irmãos, vamos invocar um pouquinho. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Aleluia, aleluia por mais uma reunião e aleluia pelo livro de Romanos. O livro de Romanos, irmãos, nos expõe o plano de Deus para nós. Uma trajetória de salvação, onde nós não éramos nada, Ele veio, nos escolheu, fez tudo por nós, e Ele tem um alvo para nós, que é que nós sejamos filhos maduros. Ele não apenas nos salvou para sermos filhos, e Ele não tem para nós um plano meia boca, um plano de meia salvação. Irmãos, Deus tem um plano completo para cada um de nós. Senhor Jesus, Ele tem uma salvação para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. E aleluia pelo capítulo 8 de Romanos, que realmente nos expõe esse segredo, essa bomba, esse segredo de como nós podemos vencer. Semana passada, nas outras mensagens, vimos também que desventurado o homem que nós somos. Por quê? Na minha boa vontade, eu quero fazer o bem, só que eu não consigo. E esse paradoxo da minha vida, essa angústia, ela me mata. Ela me leva para cada vez mais longe de Deus. E é isso que muitas vezes, é isso que a religião faz conosco, irmãos. Se a gente não tem vida, a gente só tem regras. Se a gente não busca o Senhor, a gente só tem um conjunto de regras exteriores. Isso vai nos levar para a morte. Por quê? Nenhum homem consegue cumprir a lei de Deus. Se o homem conseguisse cumprir a lei de Deus, Jesus não precisaria ter vindo. Deus não precisaria ter gasto a vida do seu próprio filho para vir cumprir a lei e nos resgatar. Senhor Jesus. E é isso que nós temos que ver, irmãos. Que eu, em mim mesmo, de mim mesmo, eu sou escravo da minha carne. Eu sou escravo da lei do pecado. E eu sou um homem desventurado. Mas aleluia, pelo capítulo 8 de Romanos, que nos expõe algo totalmente diferente e nos expõe algo libertador. Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos, Romanos 8, 1 e 2. Fala: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida te livrou. A lei do pecado e da morte é algo que está no passado, porque a lei do Espírito da vida veio e te livrou. Amém? Vamos falar um amém bem grande, irmãos? Amém! Isso é um segredo que nós, como filhos de Deus, precisamos nos apoiar. A lei do Espírito da vida Quem aqui está debaixo da lei do pecado e da morte? Ninguém, irmãos. Por quê? Eu queria que todos os irmãos repetissem, irmãos. Por que você não está mais debaixo da lei do pecado e da morte? Porque a lei do Espírito da vida te livrou. Amém. Isso não pode ser teoria nas nossas vidas. Isso é algo real que o Senhor sofreu para nos dar. E nós não podemos ficar passivos no nosso dia a dia. Eu tenho que tomar posse dessas coisas. A lei do Espírito da vida, ela me livrou. Em Cristo Jesus, ela me livrou da lei do pecado e da morte. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler o 9, irmãos. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Amém. Vamos repetir essa primeira frase.
Vamos de novo. Nós, porém, não estamos na carne, mas no Espírito. Amém? Irmãos, nós temos que ter intrepidez. Intrepidez para poder declarar essas coisas. Vamos falar de novo, mas agora colocando na primeira pessoa. Amém? Eu, porém, não estou na carne, mas no Espírito. Amém. E se de fato o Espírito habita em você, ó Senhor Jesus. Vamos falar o 10. Se porém Cristo está em nós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Vamos ler o 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós temos tantas riquezas, não é verdade? E por que nós temos, então, dias de derrota? Por quê? Temos tantas riquezas, temos tanta libertação, e por que eu sofro derrota no meu dia a dia? Por que eu fico triste? Por que eu sou abalado? Irmãos, vamos ler o versículo 6. Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Vamos ler o versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, irmãos, aqui tem um outro segredo. E é isso que nós temos que aplicar na nossa vida. Não adianta o Senhor ter feito tudo isso por nós, ter deixado, ter feito para mim, ter aberto para mim um novo e vivo caminho, um caminho de vitória, um caminho de força e libertação, se eu, no meu dia a dia, eu escolho inclinar para as coisas da carne. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. E no 6 fala, o pendor da carne dá para... Então aqui tem um segredo, irmãos. Eu tenho todo um campo de vitória, que Deus já fez tudo por mim. Por outro lado, eu tenho que escolher, uma escolha ativa, de eu estar nesse campo todos os dias e a cada momento da minha vida. Se eu no meu dia a dia, eu acordo e eu não invoco o Senhor, se eu não leio a palavra, eu não busco o Senhor, onde está a minha inclinação? Está na carne. Se eu vou para o trabalho, eu não invoco, eu não dependo do Senhor, onde está a minha inclinação? Na carne. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor tem que nos ganhar, mas não ganhar de uma maneira teórica. Ganhar de maneira teórica nos faz um bando de pessoas tristes, derrotadas. O Senhor quer nos levar para a prática, irmãos. Quem aqui chegou na reunião de uma forma e agora está de outra? Amém? O que aconteceu desde o momento que você entrou na reunião até agora? Nós invocamos bastante. Nós oramos bastante. Nós cantamos hinos bastante. Isso o que acontece? Isso nos leva para o Espírito. E o que acontece quando nós estamos no Espírito? Temos vida e paz. No Espírito, nós conseguimos mortificar os feitos da carne. No Espírito, nós temos a libertação da lei do pecado e da morte. Entenderam, irmãos? Não basta termos uma teoria. Deus quer de nós pessoas que tomam posse das promessas que Ele tem para nós. Como é que a gente vai aplicar isso, irmãos? Os irmãos têm que invocar. Invocar até esse avião levantar voos. Na semana passada nós vimos a lei de Bernoulli. O princípio. Funciona 100% das vezes e é por isso que o avião voa. Só que precisa de uma velocidade. Como é que a gente faz para pegar velocidade? Nós temos que invocar o nome do Senhor. Nós temos que orar, ler a palavra.
Senhor Jesus. Na prática, como é que é? Eu estou passando por aflição. Eu tenho que lembrar da palavra. Eu tenho que orar. João 16, 33 fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, o versículo teórico é bonito. O versículo na prática é vida, é libertação. Se você está passando por desânimo, você precisa ter bom ânimo. Onde você tem bom ânimo? No Senhor. Porque Ele venceu o mundo. Você está com aflição? Vá para o Senhor, porque Ele venceu o mundo. E Ele fala: tende bom ânimo. Tem outros versículos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Buscar o Senhor meia boca, não vai achar, irmãos. Então por isso que eu tenho que invocar muito. Para eu estar no Espírito, não é só assim: ah, eu tenho que estar no Espírito, tenho que estar no Espírito, tenho que estar no Espírito. Isso não te leva a nada, irmãos. Você tem que invocar: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. 5, 10 vezes. Às vezes não dá. É 5 minutos, 10 minutos. Às vezes não dá. Irmão, enquanto você não encostar no Senhor, você não pode parar. Porque nesse nome tem uma promessa. Ó Senhor Jesus. O Espírito tem uma promessa. Não pare no meio do caminho, irmãos. Não desista. Ó Senhor Jesus. Para terminar, eu queria falar assim que Romanos 8, 14 e 16. São todos versículos ativos. Romanos 8, se você ler, tem tudo uma parte minha, que eu preciso escolher, eu preciso fazer, eu preciso tomar posse. Amém? Vamos ler aqui o 14 e o 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o 16 fala: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, aqui são dois pontos ainda que eu queria pegar, que são coisas ativas. Aqueles que são guiados pelo Espírito é o quê? Eu me deixo guiar pelo Espírito. Eu escolho pôr a minha liberdade para que o Espírito possa decidir por mim. Eu tenho que escolher, eu tenho que tomar essa decisão. E o segundo fala: o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, quer dizer o quê? Que primeiro o meu Espírito tem que testificar: Senhor, eu sou Deus, eu sou teu filho. E aí vem o Espírito de Deus e fala assim: é verdade, você é meu filho. Porque o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito. Então, irmãos, nós precisamos sair da passividade. Basta de uma vida de derrotas, irmãos. Vamos escolher depender do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Está passando por dificuldade? Fala: Senhor, eu sou teu filho. Senhor, eu já não estou mais na carne, mas no Espírito. Toma posse, irmãos. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Obrigado. O livro de Romanos é maravilhoso. Aqui fala sobre o Evangelho de Deus. Ponto central do Evangelho é próprio Cristo. Ele fez, agora Ele fará através de nós. Ele vai cumprir o que estava no coração de Deus desde a eternidade passada, em silêncio. Ninguém conhecia, nem anjos conseguiam, não estava sabendo, estava em silêncio esse segredo. Aí, próprio Cristo veio aqui na terra, Ele realizou, Ele morreu por nós. Ele resolveu o problema de nosso pecado. Éramos inimigos de Deus. Agora nós podemos reconciliar com Deus. E a vida de Deus entrou dentro de nós. Então esse livro de Romanos é completo. Leva pecador, resolve o problema de pecado. Não somente isso, muito mais. Muito mais.
Agora Ele realmente transforma a nossa pessoa através de santificação, justificação, transformação, renovação da nossa mente, conformação, até glorificação. Senhor Jesus, realmente o livro de Romanos é maravilhoso. Esse livro é tão completo, mostra o que está no coração de Deus, e também todo o problema da humanidade, e também segredo, como resolver esse problema do homem. Como se fosse pelo microscópio, vendo todo o problema dentro do homem. Por outro lado também, como macroscópio, né? Telescópio, mostrando tudo o que estava no coração de Deus. A gente vai entrar dentro do homem, todo o problema do homem é bem claro para nós. E também não somente isso, a gente vai ver o que está no coração de Deus, o que Deus quer. E também, principalmente capítulo 7 e 8, capítulo 8 é maravilhoso. Mostra como nós podemos chegar a essa vontade de Deus. Oh Senhor Jesus, realmente aqui tem duas coisas. Quando a criança ainda está dentro de barriga da mãe, não tem o que fazer. Não é? Criança vai fazer alguma coisa? Não, né? Só esperar, esperar. Quando nasce, aí já mudou. Criança, embora recém-nascido, precisa fazer alguma coisa. O que a criança recém-nascida precisa fazer? Chorar. Se não chorar é problema. Tem que chorar. Como o irmão José falou, primeira coisa que está aqui para frente, nós temos que fazer alguma coisa. Aqui, capítulo Romano 8, várias vezes no começo, falou sobre passado. Livrou, né? Condenou. Porque Cristo já realizou. Para crer no Senhor, a gente não precisa fazer nada. Apenas receber. Mas depois, muda a história. Mesmo sendo recém-nascido, se for homem, tem que fazer alguma coisa. E isso que é segredo para nós. Romano 8 mostra claramente sobre isso. O que temos que fazer? Invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Eu estou falando assim, realmente, talvez, isso, capítulo 8, Romano, um dos capítulos realmente mais importantes. Estou lembrando aquele capítulo 2, 3 de Apocalipse. Mostra 7 igrejas. Isso mostra a história de todo o cristianismo, né? História de toda a igreja, até agora. São 7 igrejas. Aí, resumindo, o que realmente tem, o que perdeu, o que restaurar, nome e a palavra. Isso é duas coisas mais importantes de tudo. Com nome, nós podemos entrar na realidade do Espírito. Com a palavra, Cristo habitando dentro de nós. Isso vai gerar vencedor. Por isso, 7 igrejas chamam os vencedores. O segredo tem nome e a palavra. É tão simples. Ó Senhor Jesus, quando a gente invocar o nome do Senhor, isso é alguma coisa tremendo. Estamos entrando no livro de Coríntios. Lá, agora realmente temos que saber que a igreja em Corinto tinha tanto problema, porque cultura grega é realmente complicado. Quer dizer, muito democracia, cada um pode falar, cada um pode seguir. Isso chegando da igreja, começou a surgir problema, quer dizer, falta de unanimidade. Esse problema não foi tão fácil para resolver. Aí, Paulo realmente, não somente 1 Coríntios, escreveu até 2 Coríntios, que trata sobre esse problema de divisão,
não está sendo um entre irmãos. Senhor Jesus, por que estou falando tudo isso? Porque a vida da igreja é uma esfera. Aqui tem nova cultura. Não é assim, viver do mundo. Sem ser, quer dizer, cristão, na verdade, primeira coisa que tem que fazer, temos que mudança de esfera. Por isso, quando João Batista veio, a primeira coisa que ele falou, arrependei-vos, porque está próximo, reino do céu. Para o Senhor também, primeira palavra que ele proclamou, também falou a mesma coisa. Arrependei-vos, porque está próximo, reino do céu. Esse reino já chegou. Vida da igreja é a realidade do reino do céu. Senhor Jesus, aqui não é ambiente do mundo, aqui é outra esfera, aqui é outra cultura, para realmente tornar-se vencedor, isso que Deus quer. Primeira coisa que temos que fazer é mudança de esfera. Essa mudança de esfera é tão simples para acontecer. Simplesmente invocar o nome do Senhor, todos nós estamos no Espírito. Senhor Jesus, essa é a primeira coisa que temos que fazer. Mas ainda, nossa vida não está transformado. O ambiente está correto. Mas nossa pessoa, nossa mente, nossa alma ainda não está transformado. Por isso aqui, Romanos capítulo 8, realmente capítulo que mostra segredo. Aqui fala, capítulo 7 fala muito sobre eu faço, eu sei, eu não sei, eu não faço, eu sei. Final de capítulo 7 fala esfera ainda muito eu querendo resolver, eu estou querendo agradar a Deus, né? Eu estou querendo fazer coisa boa, mas não consegue. Quando muda a esfera, isso não é alguma coisa pequena. Senhor Jesus, esse Espírito que dá vida, contém tudo. Realmente dentro do Espírito, aquele que amortece, aquele que mata nossa vida da alma. E também essa esfera igual avião. Realmente, a gente, pela nossa própria capacidade e esforço, nunca vai conseguir atender o que está no coração de Deus. Nunca vai conseguir chegar de pé até Japão, China, não vai conseguir chegar lá. Temos que pegar avião. Senhor Jesus, o que Deus está querendo não é alguma coisa pequena. Para a gente ser é igual a Ele. É vida e natureza, transformando pela vida da igreja. Um dia, glória de Deus vai aparecer no meio de nós. Senhor Jesus, e aí ainda tão difícil ser unânime, mas um dia vai ser. Tudo isso, Espírito vai realizar. Senhor Jesus, por isso realmente maravilhoso que temos que estar no Espírito através de invocar o nome do Senhor. E outra, segunda coisa importante é a palavra. João, realmente o Senhor mostrou, capítulo 15, o Senhor mostrou sobre videira. Porque nosso Deus, Ele quer de nós alguma coisa. Claro, sobre redenção, perdoar o pecado, o que Deus fez na cruz já passou. Mas agora, Ele vai nos exigir. A exigência é tão elevada. A gente tornar-se igual a Deus. Próprio capítulo 4, 5, 6 de Mateus, falou assim, sede perfeito como eu. Nós temos que ser perfeito igual a Jesus. A gente vai chegar lá. Senhor Jesus. Realmente para acontecer isso, Romanos capítulo 8 está mostrando. Está em Cristo, aqui fala várias vezes, habita em nós. Se habitar em nós, vai transformar nossa alma. Até nosso corpo mortal vai mudar, né? Então, olhando bem capítulo 8 de Romanos, fala sobre te livrou, já condenou, passada, né? Mas por outro lado, a partir de capítulo 9 para frente, fala
se habitar, vai acontecerá, vai transformará, né? Senhor Jesus. Então isso ainda requer nossa participação. Daqui para frente, antes de servir ao Senhor, eu estou lembrando realmente 20 anos atrás, não sei que algum irmão pode me ajudar, quando a gente estudou Levítico, tema central era comunhão, serviço e viver. Então, quer dizer, resumindo, para servir ao Senhor como sacerdote, primeira coisa, tem que passar pelo átrio exterior, depois entrar no santo lugar, que é a vida da igreja, depois realmente tem que ter realidade de Santo dos Santos, depois que vai para fora da arraial, para servir ao Senhor. Então realmente, Deus não está falando que vai frutificar qualquer maneira, Ele não falou assim. Primeiro, vocês permanecem em mim. Como isso pode acontecer? Através de invocar o nome do Senhor. Depois, se permanecer em mim, eu em vós. Invocar o nome do Senhor está no Espírito, ainda está na metade de caminho. Outra metade, agora, Senhor tem que permanecer em nós. Aí logo depois, capítulo 15, fala assim, repete de novo, João sempre repete, né? Vocês permanecem em mim, minha palavra em vós. Primeiro falou sobre Cristo permanecendo em nós, logo depois fala que palavra permanece em vós. Então realmente segredo, nome e a palavra. Não palavra de maneira superficial, mas receber palavra no Espírito, do Espírito, que realmente muda a nossa mente. Até eu estava brincando com os irmãos, né? Que realmente dentro de nós, sabe, tem quantos cômodos? Coração tem, que na verdade Deus habita em nosso coração, mas coração tem quantas partes? 4. Então nós temos que resolver, temos que encher esse quatro partes, que seria mente, vontade e emoção, mais consciência. Então realmente nós temos que encher com Cristo, encher com palavra, nossa mente, nossa vontade, nossa emoção. Assim a gente vai conhecer essa vontade do Senhor, que é bom, perfeita e boa. A vontade do Senhor. Senhor Jesus, realmente, Romanos capítulo 8, não somente isso, recentemente realmente o Senhor usou, quer dizer, ainda bem que nós temos profeta. Profeta que fala, dá direção para nós. Qual seria a nossa direção? Qual é a nossa direção? Ser vencedor. E também ajudar outros irmãos para ser vencedores. Isso é nossa meta, isso é nossa direção. Qual é a outra? Preparar deserto. Isso é nossa meta. Isso realmente tem que estar na nossa cabeça e nosso coração. A gente vive lembrando disso. A gente vive para isso. Isso que é o que está no coração de Deus. Isso é plano de Deus. Isso é desejo de Deus. Ele não quer somente a gente crer no Senhor, um dia vai para o céu. Ele não quer isso. Toda a humanidade, toda a história da igreja, toda a história da humanidade vai terminar quando preparar do filho varão. Então realmente tem que ver como é importante cada um de nós. Não somente sendo cristão, vida boa da igreja, não é simplesmente isso. Nós temos meta. Não somente foi chamado tem muito cristão, mas ainda Deus vai querer eleger. Ele vai escolher. Esses são vencedores. Já está numerada. Só que nós temos que ser vencedores e também temos que ajudar outros cristãos. Isso é nossa meta. Por isso Romano mostra esse segredo. Aqui fala, depois Romano é tão rico que hoje até 3 irmãos vai compartilhar. Agora o Ulisses vai falar sobre isso, né? Então, resumindo, eu queria assim terminar lendo um versículo que está ligado com isso, né?
1 João capítulo 2. Aqui mostra sobre vencedor, né? Fala assim, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Esse filhinho, ainda como técnico, né? Ainda filho criança. Ainda tem problema de pecado, cristão, mas ainda tem que resolver. Temos que vencer primeiro a carne. Então está ligado com o pecado, né? Então, vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Está vendo aqui? Também pecado pode resolver pelo nome. Quando a gente invocar o nome do Senhor, vai ser lavado, né? Toda a sujeira, todo o pecado. 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que disse desde o princípio. Mas ênfase aqui não é nem filhinho nem pai. ênfase aqui é jovem. Jovens, eu vos escrevo porque tende vencido o maligno. Tendo vencido o maligno. Repete de novo, versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque são fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. E tende vencido o maligno. Está vendo aqui? Exatamente igual. Aqui quem escreveu foi João, mas é encargo e segredo que está mostrando é igual. Para ser vencedor, o que Romano 8 mostra. Permanecer a palavra. Oh Senhor Jesus. Vamos continuar lendo, né? 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 17, vamos ler todo mundo junto, liberando o Espírito. Ora, o mundo passa, bom, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aleluia! Isso é a vontade do Senhor. Realmente Ele quer gerar. Espero que seja todo mundo que está aqui. Nós fomos chamados, nosso destino, para ser vencedor. Temos que ser jovem, como Josué e Caleb. Espírito diferente, não espírito passivo. Já que nasceu, temos que chorar. Temos que pedir leite materno, mamadeira, papá, depois comida. Senhor Jesus, mesmo sendo assim criança, temos que chorar, temos que exigir, temos que buscar. Oh Senhor Jesus, então, nesse ponto temos que ser ativo. Aí, realmente, a gente vai ficar em Cristo e Cristo em nós. Aí podemos sair para frutificar, praticar a vontade de Deus. Senhor Jesus, assim vai ser vencedores. Isso que o Romano mostra. Tem muita coisa a mais, mas realmente eu vou parar por aqui para o Ulisses continuar. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Josué fez aquela introdução, né, do livro de Romanos. Irmão Sung aplicou por encargo atual que Deus tem trazido para nós. Eu queria entrar um pouquinho mais, irmãos, nesse capítulo 8 de Romanos com vocês. Romanos capítulo 8, né? O irmão Ezra, quando compartilhou essa palavra, ele tocou num ponto muito importante. Para nós vermos o capítulo 8 de Romanos com outros olhos. Nós já estudamos e lemos esse capítulo 8 de Romanos várias vezes, tá certo? E Deus sempre falou conosco, mas agora Deus está dando mais, né? Então, nessa ótica, Ele nos encorajou a perceber algo muito importante que está descrito aqui nesse capítulo 8 de Romanos, que é a nossa proatividade em buscar o Senhor, em ser guiado pelo Senhor.
Irmãos, o capítulo 8, versículo 14, fala assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja, uma coisa é quando, por exemplo, você vai fazer determinada coisa na sua vida, ou falar determinada coisa, e você sente Deus te repreendendo. Não faça isso. Não fale isso. Isso é uma coisa. Agora, se eu estivesse espontaneamente buscando o Senhor, na presença dEle ali, em comunhão com o Senhor, irmãos, eu não estaria nem pensando em fazer aquilo e nem fazendo algumas coisas. Então você percebe essa pequena diferença, ela é sutil, mas ela é importante. Uma coisa é o filho imaturo que, ok, Deus fala com você, Ele te corrige. Mas outra coisa é aquele filho que constantemente está buscando o falar de Deus para que Deus o guie. Qual filho nós queremos ser? Nós queremos ser aquele filho que Deus sempre vem repreender ou mostrar os erros, ou nós queremos ser aquele filho que espontaneamente procura o Senhor para tomar as suas decisões, para falar determinadas coisas, para fazer determinadas coisas? Irmãos, Deus quer que nós cresçamos em vida. Nós queremos ser aqueles que seguem o Senhor, irmãos. No nosso viver diário, nós queremos seguir o Senhor. Os discípulos, no Evangelho de Mateus, diz ali que o povo que jazia nas trevas viu grande luz. Essa grande luz, irmãos, era o Senhor Jesus. Onde Ele andava, quem estivesse perto dEle, estava vendo Deus na terra. Estava vendo a luz de Deus aqui na terra. Era o próprio Deus. Então, essa luz resplandeceu para os discípulos. E o que eles fizeram? Ali conta, que os discípulos largaram o barco, largaram a rede e o seguiram. Irmãos, a vida cristã é uma vida de seguir a Cristo. Se você é um filho de Deus, tenha essa certeza, o Senhor quer que você o siga. Quer que você esteja atrás dEle. Apocalipse, atrás dele, o buscando sempre, Apocalipse capítulo 14, o irmão Ezra mencionou esse versículo no final da mensagem. Olha que rico. Apocalipse 14, versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, indicando a pureza dessas pessoas. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Irmãos, vocês sabem quem são essas pessoas aqui? Essas pessoas são o filho varão. São os vencedores. São aqueles que no início da grande tribulação são arrebatados até o terceiro céu para se encontrar com o Senhor. Esses, irmãos, são os filhos maduros. E, irmãos, são esses que o coração de Deus hoje fala para nós o seguinte: eu quero que você seja um filho maduro. Deus está falando para nós por meio dessa mensagem, irmãos. Eu quero que você seja um filho maduro. Não apenas um filho tecnon, um filho criança. Não apenas um filho ruiós, que já é um filho mais crescido, mas ele quer um filho herdeiro, capaz de reinar com ele o mundo que há de vir. Esses aqui, irmãos, são esses vencedores, que são... Qual é a característica desses vencedores, irmãos? São os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. A nossa vida, irmãos, é uma vida de seguir o Cordeiro. O Senhor está aqui nessa reunião nessa manhã, você concorda? Você seguiu o Senhor até essa reunião? Tivemos a conferência maravilhosa lá na Estância, e agora estamos tendo as conferências regionais. Estivemos lá, não estivemos? Quão bom foi estarmos lá, não é verdade, irmãos? Então nós seguimos o Cordeiro. E esse Cordeiro, irmãos, ele nos guia. Ele vem nos guiar. Só que na prática, irmãos, nós sabemos. Nós não somos tão fiéis assim. Nós ainda não seguimos, nós ainda não somos totalmente guiados pelo Espírito de Deus. No nosso dia a dia, temos falhas. Temos nossos momentos. Tá certo? Mas, irmãos amados, o Senhor, Ele já está no nosso espírito.
nós temos uma esperança. Nós temos um hino que fala assim: mas a esperança há, pois a semente em nós germinará. Quem recebeu o Senhor Jesus para dentro do seu espírito, diga amém. Há esperança para você então, querido irmão, querido irmão. Há esperança, porque a semente em nós vai germinar. Mas Ele requer de nós a nossa cooperação. E a nossa cooperação, irmãos, é dizer: Senhor, eu quero ser guiado por Ti. Porque quando você tem essa atitude de querer ser guiado pelo Espírito, o Senhor vai só te conduzir para coisa boa. Ele vai te conduzir para a conferência, Ele vai te conduzir para as reuniões, Ele vai te conduzir para pregar o Evangelho onde você está. Ele vai conduzir você a apacentar pessoas, fazendo com que elas também se alimentem de Cristo e cresçam com Cristo e um dia possam reinar com Ele também. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui em Romanos 8, fala disso. Nós precisamos ser pessoas que são guiadas pelo Espírito. Tá certo? E não apenas ser guiados pelo Espírito, mas olha o versículo 9 também. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, irmãos. Realmente o nosso corpo caminha para a morte, infelizmente. Mas o nosso homem interior se renova de dia em dia. Dentro de nós tem uma semente, irmãos, e essa semente é renovável. Ele se renova, todos os dias ele é mais novo. Aquele hino, né, também que fala: tesouro inestimável, quão insondável é, pois cada dia mais precioso que antes ele é. Quem está dentro de nós é esse tesouro, né? 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Habitar, irmãos, essa palavra habitar tem o sentido de residir, fazer morada, morar em algum lugar. Por exemplo, onde você mora? Você tem um endereço: eu moro na rua tal, né, apartamento tal. Nós moramos ali, nós residimos ali. O Senhor, irmãos, quer nos guiar. Ele quer que nós sejamos guiados pelo Espírito. Mais do que ser guiados pelo Espírito, Ele quer que nós espontaneamente o busquemos para que Ele nos guie. Para isso acontecer, Ele tem que morar em nós. Você concorda que Deus precisa habitar na sua alma? Irmãos queridos, o Senhor já entrou no nosso espírito. Nosso espírito está cheio da glória de Deus. Mas essa glória Ele quer passar para a nossa alma. Ele quer encher a nossa alma com a sua pessoa maravilhosa. Ele quer nos encher ali. Ele quer habitar na nossa alma. Já habita no nosso espírito. Ele quer habitar na nossa alma. Qual o problema? A gente permite que Deus faça uma visita para a nossa alma. Irmãos, Deus não quer visitar a nossa alma. Deus quer morar na nossa alma. Existe uma grande diferença, irmãos. Se eu permito, quando esporadicamente nós voltamos para o Senhor, isso é bom, continuemos a buscar o Senhor. Mas o que Deus quer não é só visitar-nos, Ele quer morar conosco. A minha avózinha, ela era portuguesa. E nos feriados prolongados, os filhos que moravam aqui em São Paulo iam visitá-la lá em Poços de Caldas. Quando eles chegavam, irmãos, eu não entendo até hoje porquê, o que ela pensava para falar o que ela falava. Ela virava assim para eles e falava assim: oi filho, você veio, que bom, quando você vai embora? Eu não sei o que passava pela cabeça dela. Talvez ela queria perguntar assim: até quando você fica, né? No sentido, né? Eu quero saber até quando você vai estar comigo. Imagina, você chega na casa da sua mãe: que bom, filho, que você está aqui, mas quando você vai embora? Irmãos, será que no dia a dia a gente tem comunhão com o Senhor e Ele está preenchendo nossa alma? A gente fala: Senhor, que bom que você está aqui. Quando é que você vai embora? A gente não faz isso por querer, irmãos, mas sem querer a gente faz. Sem querer a gente está fazendo isso, irmãos.
Romanos 8,6 fala assim: a mente posta na carne dá para a morte, mas a mente posta no Espírito é vida e paz. Irmãos, nós temos no Espírito, quando a gente está em comunhão com o Senhor, a gente tem vida, a gente tem paz. Mas percebe que no dia a dia, muitas vezes, a gente não está tendo essa paz do Senhor, não está na vida, na comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o que o Senhor quer nos encorajar nessa manhã é que nós nos voltemos mais para Ele e tenhamos uma atitude ativa de permitir que Ele nos guie. Guiados pelo Espírito de Deus, irmãos, tem uma condição: eu tenho que permitir que Ele me guie. Se eu não quiser, como que Ele vai me guiar? Se eu fecho a porta para Ele da minha alma e não deixo Ele entrar na minha alma, como é que Ele vai me guiar? Por isso, queridos, você pode reparar que esse capítulo 8, versículo 17, ele começa a fazer uma transição, ele fala assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora tem uma condição: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Senhor Jesus. Irmãos, é muito fácil louvar a Deus quando tudo vai bem na nossa vida. Quando tudo está certinho, graças a Deus. Louvado seja Deus. Como Deus é bom. Como Deus é, irmão, nosso Deus é bom, né? Olha quanta bênção. Nós louvamos a Deus quando Ele nos abençoa, claro, vamos agradecer, tudo vem dEle, a gente reconhece, amém. Mas, irmãos queridos, e se um dia você passar por uma dificuldade? Se você passar por uma doença, e nós temos aqui vários irmãos, inclusive, que passaram por experiências de câncer, e graças a Deus foram curados, estão aqui com a gente hoje. Você passa por uma situação difícil, você perde o emprego, sua empresa não está indo bem, a gente louva a Deus nessa hora? Ou será que a gente começa a reclamar para Ele, né, irmãos? Sem julgar ninguém aqui, irmãos, somos todos iguais. Mas uma coisa eu sei: eu quero permanecer buscando o meu Senhor, quero permanecer sendo guiado por Ele, porque Ele está me transformando, e eu creio que Ele está transformando todos vocês. Basta nós ficarmos debaixo do guiar dEle, sendo ativamente, buscando ativamente o guiar de Deus. Senhor, fala comigo. Senhor, devo ir para a direita ou devo ir para a esquerda? Ele vai mostrar o caminho para você, né? Então, irmãos, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Um dia, amados, quando nós chegarmos na glória, a gente vai falar assim: poxa vida, os sofrimentos valeram a pena, não foram assim, né? Tanto lá, a gente vai falar isso lá. Hoje, quando você está passando por situações difíceis, é outra história, né? Você fica naquela apreensão. Mas, irmãos, nós não podemos esquecer que Romanos 8:28 fala assim: sabemos, esse é um dos meus versículos preferidos, né, Laura, esse é o seu versículo também, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, Deus nos chamou para um propósito. Ele quer que nós cresçamos em vida, Ele quer que nós possamos reinar com Ele quando Ele voltar. Então, queridos, nós temos que crer na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que se você é um chamado, e o irmão Pedro foi mais ainda além, nós queremos não apenas ser chamados, nós queremos ser escolhidos. O Senhor falou: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Irmãos, muitos são chamados, mas para reinar com Ele, vão ser alguns escolhidos. Você quer ser o escolhido de Deus? Eu quero ser o escolhido de Deus, irmãos. Então, para que eu seja o escolhido de Deus, depende da minha atitude de hoje permitir que Ele me guie. A minha atitude tem que ser ativa, passiva. Eu sou ativo em buscar o Senhor e sou passivo em permitir que Ele me guie. E isso no dia a dia, irmãos, as situações vão acontecendo e vão nos amadurecendo.
Por isso que o versículo 6 de Romanos, irmãos, para mim está tendo... Eu estou passando por tribulações recentemente, e vou falar para vocês, esse versículo 6 de Romanos, para mim, está com outro sabor. Um sabor que eu ainda não tinha desfrutado, irmãos. A mente posta na carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Amados, todos passamos por tribulações. A chave é, o que você vai fazer durante essa tribulação? Nós fomos ajudados recentemente em Romanos capítulo 5, onde falou assim, que a tribulação produz resiliência ou perseverança. Lembra dessa passagem? E a perseverança produz aprovação, e a aprovação esperança. Vocês lembram desse versículo? Romanos 5, 3. Então a tribulação pela qual você está passando, irmão, produz perseverança. Você persevera em buscar o Senhor. Eu duvido, irmãos, que quando você passe por tribulação, a primeira coisa que você não faça não seja dobrar o joelho. Quando você passa por tribulação, você dobra o seu joelho ou não? Se tem alguém doente na família, ou você mesmo está doente, se você perdeu o seu emprego, se a empresa está falindo, sei lá qual é a situação pela qual você está passando, o que você faz? Você vai diante do Senhor. Então, irmãos, as tribulações são permitidas por Deus na nossa vida, para que nós nos apeguemos a Ele, para que nós possamos ser guiados pelo Espírito, para que nós perseveremos em buscar o Senhor. Sexta-feira eu fui caminhar com o Renatinho, né? Nós somos vizinhos ali, fomos caminhar um pouquinho, conversamos bastante. Passou 1 hora, a gente nem percebeu, né, Renato? Foi uma boa comunhão, graças ao Senhor. E ali o Renato falou uma coisa interessante para mim, irmãos. Quando está tudo bem na sua vida, você tem uma sensação de poder, tá? Está tudo bem, então, está tudo tranquilo. Você não fala isso, mas você se sente poderoso. Eu posso, está tudo bem, né? Tal. Mas quando vem as tribulações, irmãos, parece que o chão debaixo de você some e você entra em queda livre. Já tiveram essa sensação? Parece que você está caindo. Socorro! Né? Então, queridos irmãos, a tribulação que Deus permite que chegue para nós é para que nós sejamos também treinados a desfrutar a vida e a paz que nós temos no Espírito. Aplicando para o encargo dessa mensagem, a ser guiados pelo Espírito. Quando está tudo bem na minha vida, eu tenho poder, eu decido, eu faço, eu aconteço, eu tenho experiência, eu sei como é que é, eu resolvo. Quando você está em tribulação, você fala, Senhor Jesus, sem ti eu nada posso fazer. É ou não é? A gente persevera em buscar o Senhor. Nessas horas, irmãos, quando nós estamos nesse sentimento, a gente desfruta vida e paz, apesar da tribulação, apesar da situação que você está passando. Se a sua mente se volta para o Espírito, você desfruta a vida, você desfruta a paz. A situação pela qual eu estou passando, irmãos, se eu sair do Espírito, eu entro na espiral da morte. A espiral da morte, como é que é aqui, ó? O pendor da carne dá para a morte. Se você olhar com os olhos humanos o que está acontecendo com você, essa situação de tribulação que está acontecendo com você, se você olhar em você mesmo, você não vai aguentar. Você pira, você tem um infarto, você tem um AVC, você entra em depressão, a depressão te leva à ansiedade, a ansiedade te leva à síndrome do pânico, aí mais ansiedade, mais depressão, e a espiral da morte, ó, vai te engolindo lá para o inferno. Mas no Espírito eu tenho vida e paz. Onde eu quero estar? Onde eu quero estar, irmãos? Eu vou determinar. Eu quero ser guiado pelo Espírito ou quero que, como aquelas pessoas que jaziam na sombra da morte, sem esperança, eles viram grande luz. Oh Senhor, o Senhor chegou, aleluia. Irmãos, na nossa vida é a mesma coisa hoje. Você quer ficar na espiral da morte ou você quer se voltar para onde há vida e paz? Você quer exercitar o seu espírito ou você quer permanecer sendo engolido pelo diabo? Você decide. A chave é exercitar o nosso espírito, permitir que o Senhor habite na nossa alma e se entregar para o Senhor.
Quando nós fazemos isso, irmãos, nós desfrutamos vida e paz. Tem tribulação, tem problema aí fora, você está no meio do furacão, mas você tem vida e paz, porque você sabe, no trono há um soberano. Esse soberano é quem cuida de mim. Ele falou para nós, não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmão, você crê nessa palavra? A gente às vezes não crê, esse é o nosso problema. Irmão, se está aqui, eu tenho que crer. Se falou, não andeis ansiosos de coisa alguma, o que eu tenho que fazer? Senhor Jesus, eu não vou andar ansioso de coisa alguma. Eu tenho vida e paz. Eu estou sendo guiado pelo Espírito. Irmãos, a espiral da morte não me engole, porque eu estou tendo vida e paz no meu espírito. E quando eu estou assim, aleluia, quem está perto de mim desfruta vida e paz também. Seu vizinho vai desfrutar vida e paz. Seu colega do trabalho vai desfrutar vida e paz. Você vai pregar o evangelho para ele. Você vai falar a razão. Cara, está acontecendo isso com você? Eu não consigo entender. Que injustiça, como é que pode? Aconteceu uma situação comigo no emprego, irmãos, e os colegas vieram. Cara, o que é isso? Que injustiça. Eu falei para eles o seguinte. Acabei de vir de uma conferência, onde disse para mim que eu tenho que estar com Cristo na cruz. Eu estou morto com Cristo na cruz. Foi algo justo, Cristo na cruz, irmãos? Humanamente falando, ele merecia estar na cruz? Não, ele não fez nada de errado, mas ele estava na cruz. Injustiças também. Está tudo errado com você, não tem problema, irmãos, nós estamos na cruz com Cristo. Ele foi o maior injustiçado de todos. Mas se com ele morrermos, com ele seremos glorificados. É o que fala o versículo que nós lemos, 17. Seremos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Não é uma esperança maravilhosa, irmãos? Você está passando pela provação, Deus vai te aprovar. Te aprovando, você tem esperança de que você vai reinar com Ele. Quando eu saí do trabalho agora, nessa injustiça que fizeram, ao meu ver, né, os meus colegas também acharam, eu falei para minha chefe, falei, escuta chefe, é o seguinte, estou com Cristo na cruz, se eu morrer com Ele, eu vou ressuscitar com Ele. Não vou ficar esperneando, não vou ficar reclamando, no trono tem um que cuida de mim. Cada momento me guia o Senhor, cada momento me guarda em amor, sua presença me infunde vigor, cada momento sou teu, ó Senhor, aleluia. E tem uma outra estrofe que fala assim, né? Como é que é? Não há angústia e perigo nenhum, lágrima ou mesmo gemido algum, despercebido. Está cuidando dos seus, um a um. Oh, Senhor Jesus! Que gostoso, né? Que sensação de paz, né? No Espírito, irmãos, a gente não entra na espiral da morte. A gente tem vida e paz. A gente percebe que esse soberano deixou essa situação chegar até você por um motivo. Porque Ele quer você perto dEle. Ele quer que você seja guiado pelo Espírito. Mas se tiver tudo bem na sua vida, irmãos, desculpa dizer, é a minha experiência, tá? Eu vou falar da minha experiência, está tudo bem na minha vida, estou tranquilo. Hein, Renato? Eu tenho poder, eu posso. Deixa chegar a tribulação na sua vida, deixa o seu mundo desabar, desmontar, o teu chão cair, sumir, e você está em queda livre, sem ter paraquedas. O que você vai fazer? Senhor Jesus. Aí você vai perceber que sem Ele você não consegue fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Até para dar fruto, eu quero dar fruto, Senhor. Eu quero ganhar pessoas para você. Ele fala, meu filho, sem mim você não consegue fazer nada. Nós temos que estar com Ele. Vencer as provações, nós temos que estar com Ele. Servir ao Senhor, aos irmãos, nós temos que estar com Ele. Nós temos que ser guiados pelo Espírito.
Irmãos, então vocês percebem, o encargo do Senhor para nós é isso. Ele quer que nós cresçamos em vida, sejamos pessoas que permitem que o Espírito guie todo o tempo. Mas como nós não somos assim, as tribulações têm que vir, para que nós nos apeguemos a Ele. Mas não fica com medo. Não fica com medo. Deus está no controle da temperatura. Ele sabe a temperatura que você aguenta. Ele não vai permitir que você seja chamuscado. Ele não vai permitir que a temperatura te consuma. Ele vai colocar a temperatura certa na medida que você pode aguentar. Creia nisso, irmão. Ele é bom. Ele é Pai. E o Pai sabe o que a gente precisa. Ele sabe a temperatura do fogo que a gente precisa. Tudo porque, irmãos, Ele quer nos fazer pessoas que sejam guiadas pelo Espírito. Mas se eu não permitir que Ele me guie, Ele não tem como Ele me guiar. Não tem como Ele me guiar. Então, irmãos, essa manhã, o sentimento que eu queria passar para vocês é esse. Vamos permitir ser guiados pelo Senhor? Mais ainda, vamos permitir que Ele nos guie. Vamos ter uma postura ativa em buscar o Senhor, em permitir que Ele nos guie todo o tempo, cada momento me guia o Senhor. Assim, amados, nós vamos crescer em vida, e o Senhor vai poder nos usar onde estivermos, vai poder nos usar na pregação do Evangelho, vai poder nos usar na carreta Expolivro, vai poder nos usar nas cidades, vai poder nos usar na vizinhança, no seu local de trabalho, com os familiares. Eu creio, irmãos, que se nós tivermos esse sentimento, Deus vai nos abençoar muito. Ah, vou ficar rico? Não estou falando isso não. Eu estou falando que Deus vai te dar muita vida. E vai fazer de você um vencedor. Possa reinar com Ele quando Ele voltar. Grupos familiares, vamos edificar, fortalecer os grupos familiares. Tá certo, irmãos? Um cuidado mútuo, de ajuda, de oração, de alimento espiritual. E por que não também, né, um alimento físico, né, é muito gostoso comer com os irmãos, né? Irmãos queridos, vocês ganharam nessa manhã? Vamos permanecer sendo guiados pelo Senhor. Vamos continuar dando a oportunidade dEle nos guiar. A nossa postura, irmãos, em resumo, tem que ser a seguinte: Senhor Jesus, repete comigo, por favor, fala assim: Senhor Jesus, eu permito que o Senhor me guie. Senhor, eu quero ser guiado pelo Espírito. Ativamente. Eu quero ser guiado por Ti, Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia.